Eu falei que eu só aceito o título de apóstolo se a Janete aceitar o título de apostila. Como ela não aceita o de apostila, apostila Janete, né? Queridos, um dia eu estava ministrando aqui e eu acabei falando sobre o gemido da alma. E falei que eu ia ministrar e acabei ministrando no culto da manhã. Então eu vou ministrar como eu havia dito, eu vou ministrar então essa palavra hoje. Se alguém esteve aqui, ouve 2 vezes. Não posso fazer nada. Abram comigo. Em Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu acho muito importante, por isso que eu vou ministrar. Um dia eu vou aprender a abrir esse copo, viu? Olha aqui o que eu já aprontei. Ó. Aí eu derrubo na minha Bíblia, faz uma festa. Eu vou pedir para vocês estarem intercedendo, especialmente pelo... A pastora Luciana, ela teve um AVC. Mas está bem. E pelo Zé Carlos e Dona Nadir. Os dois tiveram Covid. E nós estamos orando por eles. Amém? Então esteja intercedendo. Né? Repete comigo. Muito pode a oração do justo pela sua eficácia. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, à imagem de seu Filho. Vamos orar, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, começando comigo, ministra no meu coração e no coração de cada um que está aqui, Senhor. Ó Deus amado, opera, Senhor, em nome de Jesus. Opera em nossas vidas. Tu sabes o quanto nós temos necessidade. E o teu Espírito Santo, ó Deus amado, dirija as nossas vidas. Fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quando Deus criou essa terra, Ele não criou a terra do jeito que ela é. Talvez uma das perguntas que eu mais respondo
Pastor, se Deus existe, por que esse mundo é desse jeito? Ele não está vendo? Se Deus existe, por que tem tanta injustiça? Talvez a resposta que eu mais respondo para as pessoas aí fora é esta. Se Deus existe, Ele não está vendo as coisas que estão acontecendo? Né? Se Deus existe, por que Ele deixa essas coisas acontecer? Quando Deus criou a terra, a Bíblia fala que Ele criou tudo bom e perfeito. E quando Ele terminou a criação, Ele falou assim, que tudo era bom. Né? E Ele criou as coisas com harmonia. E quando Ele criou o mundo, Ele criou tudo organizado e com harmonia. A Bíblia fala assim, preste atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Ele criou e Deus cria tudo perfeito. Versículo 2 de Gênesis 1. A terra, porém, ficou sem forma e vazia. Então os teólogos entendem que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, Satanás caiu na terra e destruiu a terra. A ciência diz que um meteoro caiu na terra e hoje o satélite tira até foto do buraco que ficou ali no México, no Golfo do México, onde o meteoro caiu e acabou com os dinossauros, acabou com todas as coisas que tinha na Terra, muitas coisas, né? Nem tudo, mas a maior parte dos animais grandes, foram destruídos. E aí a Bíblia fala que Deus vem e começa a restaurar todas as coisas. E Ele cria outros animais, Ele cria aves, Ele cria peixes, Ele separa a terra da água, e Ele cria a terra de uma maneira perfeita. E o plano de Deus era uma terra perfeita, com um homem perfeito. O homem não tinha doença, o homem não tinha problemas de velhice, de envelhecer, de obesidade, não tinha essas coisas, né? Não tinha esse problema de ruga, de ter que colocar botox, nada disso, né? O homem se mantinha na estatura do varão perfeito, né? Que é a média de 30 anos. Essa era a terra e este era o homem antes da queda, né? Um homem que vivia numa terra perfeita, um homem que não tinha dor, um homem que não tinha sofrimento, a terra não tinha nem mato. Porque a Bíblia fala que quando o homem se afasta de Deus, e a questão aqui não eles falam assim, o sexo, o que aconteceu ali não é o que o homem comeu, a Eva comeu do fruto, deu para Adão, e o problema era o sexo. Porque antes disso, Deus já tinha falado para o homem crescer e multiplicar, né? Mas o problema ali foi a desobediência e a escolha do homem se afastar de Deus e andar pelos seus próprios caminhos. A questão ali foi que o homem resolveu se afastar de Deus e andar pelos seus próprios caminhos. É que você vê hoje a terra desse jeito, concorda? Você vê as pessoas hoje, elas querem andar pelos seus próprios caminhos, elas se rebelaram contra Deus. Quando isso acontece, começa a desencadear um monte de problemas na terra. E a Bíblia fala que até abrolho, mato, nasceu na terra. Não tinha nem mato, em decorrência do pecado do homem, toda a terra começou a sofrer e começou a nascer até mato na terra. E os animais começaram a sofrer. Tudo que você vê na terra hoje, de sofrimento, de desacerto, de confusão, é consequência do próprio homem que resolveu andar sem Deus e se rebelou contra Deus. Tudo que acontece na terra hoje é consequência disso. A terra então começou a ter um desacerto. E a Bíblia fala que a terra hoje vive num cativeiro de corrupção. Tudo na terra se corrompe. A gente luta contra a corrupção, a gente luta contra o que é errado. Mas a terra, ela vive uma realidade. E a realidade da terra hoje é que tudo se corrompe. O que é corrompe?
se desmancha, se estraga, se deteriora. Né? O caráter do homem também, a sociedade, os animais. Né? Eu estava ministrando, eu disse que eu não gosto de assistir aqueles vídeos que o leão pega a presa, né? Eu fico muito com dó da presa, né? Dá dó, né? Então você fala, meu Deus, que coisa injusta, que coisa doida, né? Uma natureza tão linda e de repente você vê lá, o leão vai e pega o bezerrinho, né? Pega o bichinho lá, o carneirinho lá, o antílope, né? E pega o coitadinho e mata. Você não fica revoltado com isso? Né? Eu gosto de assistir quando a presa dibra o predador. Né? Aí eu fico feliz. Né? Mas há um mundo de injustiça. Concorda? Há uma coisa doida hoje no mundo de injustiça, que fala que a natureza geme. E nós não conseguimos controlar isto. Um mata o outro, um destrói o outro. Né? Fala da cadeia alimentar, né? Que o homem está no topo da cadeia alimentar. E o cachorro corre atrás do gato, que corre atrás do rato. Né? Agora está uma coisa bem inversa. Né? Eu já vi um rato correndo atrás de um gato. Né? Na internet tem de tudo hoje. Né? O rato bateu no gato. Né? Mas há uma injustiça, há uma corrupção. A natureza ela está envolvida, ela sofre. Né? A terra que nós vivemos hoje sofre. Hoje mesmo teve um temporal em Ribeirão Preto e destruiu várias casas, destelhou, derrubou árvore. Um temporalzão, como que fala, meu Deus do céu? Fala aí, professora. Temporalzinho. Um temporalzinho de nada. Destrói. Nós vivemos, acho que, numa melhor parte do mundo, né? Porque aqui não tem furacão, aqui não tem terremoto, né? Não tem tsunami, não tem secas terríveis. Nós passamos aí alguns dias aí de seca, né? Mas perto do que é uma seca, irmãos, daqui né? É um paraíso, né? Nós vivemos num pedaço do mundo, mas o mundo sofre. Há lugares que não tem água nem para beber, quanto mais para tomar banho. Né? Grande parte do planeta tem lugares que as pessoas não têm o que comer. E quem come uma refeição por dia é feliz. Eu estava na África e um furacão passou bem por cima da cidade. Né? E da meia-noite às 3 horas da manhã, a sensação que eu tinha é que eu estava dentro de um secador de cabelo. Sabe aquele secador de cabelo? Sim. O barulho era igual um secador de cabelo gigante. E o vento também. Né? Graças a Deus o Senhor guardou a nossa casa e só uma telha quebrou, teve só uma goteira. Mas quando nós abrimos a porta, a cidade estava destruída. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, esse povo não tem dinheiro para comprar uma refeição. E agora vai ter que fazer a casa de novo. Queridos, eu fiquei 3 dias ali e eu não vi um corpo de bombeiro na rua, eu não vi um policial na rua, eu não vi exército na rua. 3 dias ali, eu não vi ninguém cuidando daquele povo. As pessoas se virando sozinhas, cortando as árvores para tirar do caminho, caçando comida. Olha, que coisa doida. Que coisa... Aqui, pelo menos no Brasil, você tem todo um apoio, né? E eu olhava aquilo, cheguei no nosso projeto, na hora que eu cheguei no nosso projeto, nós tínhamos ido ali para dar uma melhorada no projeto, a gente ia fazer um cimentado e fazer uma cobertura para as crianças não ficarem no sol. Quando eu voltei no projeto, só tinha uma parede em pé. E ele estava até o joelho alagado. Não tinha uma parede, só uma parede em pé. E eu com um nó na garganta, de ver aquela situação, vontade de chorar, e os irmãos rindo para mim. Rindo. Eles estão tão acostumados com a tragédia que para eles, não, né? Tinha uma favela, e eu ficava impressionado com a favela, que a favela era na praia.
E de noite a favela normalmente alagava. Você imagina você morar num lugar que toda noite alaga? Essa favela. Agora pensa comigo, eles não tinham vaso sanitário, não tinha banheiro. Eles fazem, como fala, fossa. E aí alaga. Dá para vocês terem uma ideia da realidade? O pior, queridos, que ninguém avisou aquele pessoal do furacão. E dias depois, o mar começou a devolver os corpos. Este é o nosso planeta. Essa é a situação que nós vivemos. E o mundo vive esta angústia. O mundo anseia pela revelação dos filhos de Deus. E há um gemido na terra pela situação em que se enfrenta, porque a terra sofre as consequências do homem. E não é as consequências do homem de hoje, não. É a natureza humana na situação que está. A terra sofre pelas consequências que toda a terra está vivendo, de terremoto, de injustiça, aonde não tem essas coisas, tem corrupção, tem luta, tem injustiça na sociedade, tem desigualdade, racismo, uma coisa doida. As pessoas brigam por causa da cor da pele, as pessoas brigam por causa de futebol, se matam por causa de futebol, as pessoas lutam por causa de coisas tão tolas, tão sem sentido. Esta é a terra que nós vivemos. E ela vive assim, ela é dessa forma, porque o homem se afastou de Deus. Essa é a realidade, a terra geme. Há um gemido na terra. Mas a Bíblia fala que também nós gememos. Nós gememos pela situação da terra. Mesmo nós que somos crentes, mesmo nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós gememos. Olha o que fala a palavra de Deus. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Você vem para a igreja, você aceita Jesus e muitas vezes Jesus te cura de enfermidades, Jesus te cura de situações sérias, de traumas. Você chega na igreja muitas vezes com a sua vida financeira destruída e Deus restaura a sua vida financeira e você consegue prosperar. Você chega na igreja muitas vezes debaixo de um jugo maligno, e muitas pessoas que chegaram na igreja debaixo de um jugo maligno, que não conseguiam romper, foram libertas e voaram. Amém? Mas todos nós, apesar de passarmos por todas as situações de libertação, de cura e de transformação, tem uma coisa que não vai mudar no seu coração. É um desconforto. Eu não sei se você sente isso. Tão intenso quanto eu sinto. Mas enquanto você viver nesta terra, haverá na sua alma um desconforto interior, um gemido. Sabe por quê que você tem esse gemido? E não há oração, não há psicólogo, não há tratamento que vai tirar isso da sua vida. Porque dentro de você há um gemido, há um desconforto, porque você recebeu o Espírito Santo, e a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, você é cidadão do céu. A partir do momento que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você é cidadão do céu, você foi marcado, você é filho de Deus, você passou a fazer parte do reino de Deus. Você não pertence a esta terra, você é peregrino em terra estranha. Você me entende isso? Que o desconforto que você sente é de viver numa terra que não mais te pertence, você não é deste mundo. Você não é fantasma, não. Fica tranquilo. Mas você não é deste mundo. Você foi gerado em Deus para viver numa outra realidade. Você foi gerado em Deus para viver num outro mundo que vai vir em Cristo Jesus. Por isso que há em você um desconforto. Por isso que enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos viver esse desconforto dentro de nós. Sabe o que eu falo? Muito que isso daí é saudade de casa. É saudade de uma casa que você ainda não mora, mas você já tem saudade dela. É saudade de um lugar que você ainda não foi, mas você já tem saudade dela. Eu não sei quantos viajam, e a gente viaja, e chega uma hora, você pode estar no hotel, comendo a melhor comida do mundo, hotel, aqueles hotelzão, piscina, você pode estar no melhor lugar do mundo.
chega uma hora que você fala assim, eu quero ir para casa. É ou não é? Quem já passou por isso? Eu quero ir para casa. Você pode estar num lugar bom, na frente, na praia, curtindo. Chega uma hora que você fala assim, eu quero a minha casa. Não tem como a minha casa. É ou não é? Eu já tive viagens que eu fiz, que eu acordei e me deu uma angústia tão grande. Eu tive que parar, falar, Jefferson, você vai ter que ter mais paciência até acabar essa viagem para você voltar para casa. E eu tive que me condicionar a mente, falar, olha, aguenta as pontas, porque ainda falta uma semana. Porque a angústia tomava conta do meu interior. A vontade de estar em casa. O arroz e feijão da nossa casa é melhor do que qualquer outro lugar do mundo. É ou não é? O nosso travesseiro não tem igual em nenhum lugar do planeta. É ou não é? Nem o nosso sofá. Não é? Por isso, queridos, dentro de você, hoje, há um desconforto. E esse desconforto, eu quero dizer para você que não é um problema que você enfrenta. Não é um pecado. Não é um problema psicológico. Não é um trauma. Mas é um gemido que há no seu interior, dizendo assim, eu não pertenço mais a esta realidade. Eu não sou mais parte disso. Eu sou cidadão do céu. Eu sou peregrino em terra estranha. Eu estou com saudade da minha casa. Há uma casa para você preparada. A Bíblia fala que Jesus vai restaurar esta casa, essa terra. Que Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas. E aí nós vamos sentir a verdadeira paz, que é ter uma vida transformada, numa realidade transformada, num mundo totalmente diferente. É isso que Deus tem preparado para a gente. Mas enquanto isso não acontecer, você vai viver, muitas vezes, com uma angústia. Mas a Bíblia fala assim, que essa angústia, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E o que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que esse gemido que nós temos na alma, esse desconforto que você sente, que muitas vezes te sufoca aqui dentro, muitas vezes você olha para a situação deste mundo, você olha para a situação das pessoas, você olha e te dá um desconforto interno, e é um gemido interno. O Espírito Santo pega isso e transforma em intercessão. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega esse gemido que você tem e começa a transformar isso em oração e intercessão. Você me entende? Que muitas vezes, queridos, essa intercessão, esse gemido que você tem, ele pode ser transformado em intercessão. Essa situação que a gente tem, muitas vezes aqui dentro, esse clamor, essa muitas vezes dor, esse desconforto, o Espírito Santo pega ele e transforma em intercessão. Porque nós não sabemos orar como convém, e muitas vezes você não sabe nem o que você está passando direito, e você não sabe nem explicar para Deus o que você sente, mas Ele pega aquilo, pega essa dor do seu interior, e leva para a presença de Deus e transforma isso em intercessão. Eu comparo muito, eu falo muito sobre Ana e Mical. Porque Mical foi uma mulher que ela foi totalmente injustiçada na vida. Mical, ela foi oferecida como prêmio, o pai dela ofereceu ela como prêmio para quem matasse Golias. Você pensou? Eu virar e falar assim, quem fizer tal coisa, eu vou dar uma filha minha de prêmio. Que desaforo, não é? Quer dizer, a vontade de Mical, pouco importa. Ninguém perguntou para Mical se ela queria. Já pensou? Ainda bem que foi Davi, que a Bíblia fala que era um rapaz de boa aparência, né? Você imagina se um trubufu mata Golias?
A coitada ia ter que ficar com o trubufu pro resto da vida. Né? Ela era prêmio de uma vitória que nem ela pediu. Aí, bom, deu certo que Davi era um homem de boa aparência, até apaixonou por Davi. A coitada casa com Davi, se apaixona por ele, o pai começa a perseguir Davi, Davi foge e larga ela. Ela ficou abandonada. Aí o pai pega e dá ela para Petiel. Ela leva para você. Deu ela. Aí Davi vence a situação lá com Saul e se torna rei. Fala assim, busca minha mulher de volta. Não perguntou para ela se queria voltar, não perguntou para ela se ela estava contente, mandou buscar. Busca lá minha coisa. Ué. A Bíblia fala que os soldados de Davi pegam ela, bota na carroça e leva embora, e Petiel, tadinho, vai correndo, chorando pelo caminho. Ela tinha razão de ser uma pessoa amarga? Tinha. Ela tinha razão de ser uma pessoa angustiada? Tinha. Ela tinha razão de ser uma pessoa revoltada? Tinha. Claro, ela tinha toda a razão do mundo. O que ela faz? Ela vai para a janela. E quando Davi entra com a Arca da Aliança em Jerusalém, festejando, ela está na janela. Como ela estava amargurada, por isso que você tem que tomar cuidado. Ela está amargurada. E a pessoa amargurada não vê beleza em nada. A pessoa que está amargurada, ela entra na igreja, o fogo está caindo, ela não está sentindo nada. A pessoa que está assim com problema, amargurado, os anjos podem vir aqui, todo mundo vê, derramar fogo. Não estou sentindo nada, não estou vendo nada. A pessoa amargurada, está amargurada. E Ana, ela fica na janela. Mical. Obrigado. Disjuntor é uma benção. E Mical fica na janela. E quando Davi entra em casa, ela vomita. Você estava parecendo um vadio. Essa roupa no meio das filhas de Israel. Você não tem vergonha na cara? Você ficar se exibindo desse jeito, coisa feia. Ela deve ter falado assim, papai não faria isso. Né? E ali, ela ganha a esterilidade. Ela recebe uma palavra de que ela jamais seria mãe. Ali ela ganha a esterilidade. Aí tem uma outra mulher, Ana. Ana era mulher de Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha um monte de filho, Ana não tinha. Penina tirava sarro em Ana, porque naquela época quem tinha mulher era abençoado. Naquela época quem tinha filho era abençoado. Naquela época quem tinha filho era abençoado. Quem tinha mulher também era abençoado. Não errei. Só bateu na trave. Naquela época, quem tinha filho era abençoado. Então, Penina tinha filhos, era abençoada, tirava sarro em Ana, que ficava amargurada, não queria nem comer, Eucana agradava, mas não tinha nada que satisfazesse Ana, porque Ana estava magoada. Ela estava angustiada. Mas Ana faz uma coisa. Ela era estéril. Ela vai para o altar. E quando ela vai para o altar, ela derrama o coração dela no altar. Ela derramou tanto que ela babou. Saiu lágrima dos olhos, do nariz, da boca, do ouvido. E ela chora. E ela chora tanto que Eli, o sacerdote, fala, mulher, você está bêbada. Ela fala, não estou bêbada, meu Senhor. Eu não estou bêbada. Deus sabe a aflição da minha alma. E ali, uma mulher estéril fica fértil. Qual a diferença das duas, queridos? As duas sofriam injustiças.
As duas sofriam um desconforto, as duas tinham um gemido na alma. A diferença é que uma foi para a janela e a outra foi para o altar. Você me entende? A diferença é que uma foi para a janela e passou a vida olhando os outros, e a outra foi para o altar e se rasgou na presença de Deus. Você está me entendendo? Que nós temos um gemido na nossa alma, nós temos um desconforto, e esse desconforto não sai, porque isso faz parte da nossa alma. Nós estamos num mundo injusto, num mundo corrupto. Você está num corpo que se corrompe, e o teu espírito não foi gerado para isso. O teu espírito foi marcado com o Espírito Santo da promessa para ter uma vida eterna. Você é cidadão do céu. Há um desconforto, há um sentimento. A palavra de Deus, Jesus disse assim: olha, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em nós há uma fome, uma sede de justiça, porque você olha a injustiça deste mundo e te dá uma angústia. Você olha a situação, você olha as coisas, você olha para a própria família. A gente olha e dá uma angústia e fala: Senhor, a gente tem um clamor interno, fala: Deus, guarda a minha família, guarda a minha casa, guarda essa cidade. Não é assim, queridos? Guarda. E continuamente nós temos esse desconforto, esse clamor, esse gemido interno. A diferença é o que fazer com ele. Muitas vezes nós vamos para a janela e nós passamos a vida na janela, olhando a vida dos outros, julgando os outros, apontando os outros e falando dos outros, e reclamando e botando defeito, e esse mundo injusto, e nós passamos a vida na janela, e na janela nós ganhamos esterilidade espiritual. Mas quando você pega esta dor, você pega todo o sentimento de justiça e se derrama na presença do Senhor e clama ao Senhor, toda a esterilidade é quebrada e a bênção vem sobre a sua vida, e Deus faz a sua vida ser abençoada, a sua família ser abençoada, a sua casa ser abençoada. O que ela mais queria era um filho, e ela não teve um filho, ela teve um profeta. Um homem que marcou a terra, e os frutos que vão sair da sua vida no altar vão marcar esta terra injusta. Os filhos espirituais que você gera no altar marcam essa geração. As orações que você faz com o coração rasgado no altar mudam as circunstâncias desta terra. Um coração rasgado e contrito Deus não despreza. Você me entende? E que a unção, preste atenção, o gemido vira intercessão, e a intercessão vira unção. Quando você se rasga na presença de Deus e ora, a sua intercessão vira unção. E a unção é bênção na sua vida. A Bíblia fala em Ezequiel 47, se não me engano, sobre o rio que nasce no trono de Deus. Preste atenção. Há um rio que nasce no altar, no trono de Deus. Esse rio nasce em Deus. Então, não é a questão de você crescer para chegar em Deus. Você chega em Deus pelo poder do sangue de Jesus. Temos, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho, pelo sangue de Jesus. Então, você entra na presença de Deus, no altar de Deus, não é pelo seu mérito, não é pela sua performance, não é pela sua religiosidade, mas porque Jesus morreu na cruz e te deu esse direito. Jesus morreu na cruz. Você tem livre acesso ao trono do Pai. Então você entra na presença de Deus. Agora, estar na presença de Deus, queridos, é uma coisa. Entrar no rio é outra coisa. Então existem vários níveis de unção. Você estar na presença de Deus, tem muitos cristãos que se contentam apenas em entrar na presença de Deus. Estar em Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem mais para você. Tem mais para você. Não tem só a presença. Aí Ezequiel entra neste rio. E quando ele entra no rio, a água deste rio dá no tornozelo, no artelho. É um nível de unção. E muitas vezes, nós entramos na unção, mas nós nos contentamos com o nível raso de unção.
Mas se você caminhar em Deus, se você for caminhando em Deus, em intercessão, esse nível de unção vai aumentando na sua vida. E aí ele começa a bater na sua cintura. Amém? E se você continuar caminhando, e a proposta de Deus é que você caminhe no rio de Deus. Deus tem muito para você. Deus tem muito para você. Na minha vida, eu já experimentei vários níveis de unção. Eu nasci ungido. Eu não aceitei Jesus e aí já comecei. Não. Eu já andei só na presença de Deus sem unção. Eu já andei na presença de Deus só com um pouquinho de unção. Eu já experimentei andar mais na unção do Espírito. Eu te falo que você pode ir mais longe e Deus tem mais para você. E se você continuar caminhando, essa unção vai bater aqui, ó, no seu peito. Mas se você continuar caminhando na unção de Deus, vai chegar uma hora que você vai ser totalmente envolvido com a graça de Deus. E você vai mergulhar na unção. E o que Deus tem para você é que você mergulhe na unção do Espírito. Qual é a chave disso? A chave é você pegar toda a angústia da sua alma, o gemido da sua alma, e transformar isso em intercessão. Derrama todo o seu clamor no Senhor. A chave é você jamais ficar na janela deste mundo, olhando. Mas é você pegar todo o desconforto que muitas... Quem sente um desconforto na alma? Quem sente um desconforto na alma? Algo aqui assim que te aflige. Mesmo se tudo está bem, tem algo que sempre está te... A chave é você transformar isso em intercessão. A intercessão te faz caminhar neste rio de unção. E vai chegar uma hora que você vai ser totalmente envolvido com a glória de Deus. Amém? O que Deus tem para você? Uma unção que te envolva. A Bíblia diz assim em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu. Para que Ele não te ungiu? Para pregar boas novas aos quebrantados, para libertar os cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar vida àqueles que estão de luto, não é? Para restaurar as ruínas. E aí, se você ler o texto, eu estou pulando, né? Fala assim, que esta pessoa receberá dupla honra. E a gente fala muito de dupla honra, mas a dupla honra é o resultado de uma vida na unção do Espírito. A dupla honra vem quando você mergulha na unção que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.